Boa tarde, meu nome é Luan Gomes da Silva, o número do meu RA é o 21-16-15-20-5, sou aluno do curso em Bacharelado em Teologia e o motivo desse vídeo a qual estamos realizando é devido a uma atividade avaliativa chamada MAPA, da disciplina Pregações e Práticas Ministeriais. E o texto a qual nós vamos abordar é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 1 ao 21. E nomeamos essa pregação da verdade do amor, revelando o espírito do anticristo. Sabemos que João escreveu essa carta em 90 a 95 depois de Cristo. E que o motivo que João escreve essa carta é em defesa da igreja, é para combater alguns falsos profetas a qual estavam pregando heresia na igreja. E o nome dessa heresia era chamada gnosticismo. E gnose no grego significa conhecimento. Eles acreditavam que tinham recebido um conhecimento maior, superior do que os apóstolos. E dentro disso começaram a pregar na igreja algumas falsas mensagens, algo que estava levando a igreja a declínio, algo que estava levando a igreja a perder a sua santidade, porque o ponto a qual eles defendiam é que Cristo ele não andou em carne. Eles acreditavam também no dualismo, que Cristo que o corpo de Cristo parecia ser um corpo de carne, matéria, mas não era. Ou seja, eles acreditavam que Cristo andava num corpo como fantasma, ou na linguagem atual como holograma. E João foi testemunha de Cristo Jesus. E João diz que viu Cristo sangrar no momento da cruz. Outro ponto a qual eles defendiam é que o Espírito que veio sobre Jesus no momento do seu batismo, eles acreditam que esse Espírito se afastou, se ausentou de Cristo um pouco antes da crucificação. Então, esses pontos a qual eles defendiam, eles acreditavam ser verdade, isso invalidava o sacrifício na cruz. E isso trazia confusão para o meio da igreja. A igreja não sabia se acreditava nos falsos profetas ou se acreditava em João. Então, é por esse motivo que João escreve essa carta à igreja naquele período, para combater essas falsas heresias e esses falsos profetas. E o primeiro ponto a qual nós vamos abordar nessa mensagem, nessa pregação, é a respeito dos falsos profetas, porque João, desde o capítulo 1, desde o versículo 1 do capítulo 4, João orienta a igreja a não dar crédito a qualquer espírito. Ele alerta a igreja para que não venha a crer em qualquer espírito ou em qualquer pregação, mas antes provar se o espírito é de Deus ou não. E João ele ensina a igreja a saber se o espírito é de Deus ou não. E ele diz: todo espírito que confessa a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. E ele alerta ainda que esse espírito já está pelo mundo, que esse espírito ele já vinha falado desse espírito, porque se trata do espírito do anticristo, porque nós vamos observar
um dos atributos do espírito do anticristo é o engano. O espírito de Satanás, ele veio para enganar a igreja, e era esse espírito que estava por trás desses falsos profetas. Então ele ensina ao povo a olhar para a mensagem. Qual mensagem que ele está pregando? Essa mensagem, ela fere ao evangelho. Essa mensagem, ela fere a mensagem de Cristo. Essa mensagem, ela tenta invalidar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Então João, ele orienta, e é o que nós devemos, é o que a igreja de hoje deve avaliar, se o Espírito procede de Deus ou não. Porque nós, assim como no tempo de João, assim como no tempo dos Efésios, não é diferente no dia de hoje, tem se levantado vários falsos profetas, e o espírito do anticristo está no mundo. Então devemos observar se o espírito procede de Deus ou não. Devemos provar, devemos ouvir a mensagem e analisar à luz da Bíblia. Se há algo diferente, devemos repreender. Se há algo que fere a mensagem de Cristo, devemos repreender. Devemos analisar a todo instante, devemos olhar para a luz da Bíblia a todo instante. E João começa a falar isso com a igreja, começa a orientar a igreja, e ele ainda consola a igreja: você já tem enfrentado o espírito dos falsos profetas, você já tem vencido os falsos profetas. Jesus, ele olha agora para Cristo, olha para o amor de Cristo, olha para o que Cristo fez na cruz por causa de nós. Não descrédito a qualquer espírito, mas olha para o amor de nosso Senhor Jesus, porque foi com sangue na cruz a qual fomos comprados. E a todo instante, João orienta a eles combater. Ainda diz mais, falando a respeito dos crentes verdadeiros: não olha para aqueles que têm dado ouvido à falsa mensagem, que têm dado ouvido aos falsos profetas, porque aquele que é de Deus, ele permanece. Aquele que pertence ao rebanho de Cristo, ele permanece. Ele não dá ouvido às falsas mensagens, ele não dá ouvido aos falsos profetas, mas ele permanece com a palavra pura de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqueles que são do mundo, ouve-os no mundo, ouve as coisas do mundo, se mistura com o mundo. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos do rebanho de Cristo Jesus, nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir a verdade, não devemos aceitar mistura nas pregações, não devemos aceitar heresia nos púlpitos, nas nossas pregações. É o que a igreja no dia de hoje deve fazer, deve combater essas falsas mensagens. E João, ele faz distinção entre aqueles que são de Deus e os que não são. E esse é um dos pontos a qual também nós devemos observar dentro da mensagem de Cristo Jesus, dentro do Evangelho de Cristo Jesus. João deixa bem claro: não se preocupe com aqueles que estão indo, porque eles dão ouvido aos falsos profetas, eles dão ouvido às mensagens do falso profeta, porque eles não querem se enquadrar na verdade. Mas nós que somos da verdade, nós que somos filhos de Deus, iremos dar ouvido à mensagem de Deus. Então é um ponto a qual nós devemos observar se aquele ouve a mensagem de Deus, se está dando ouvido à palavra de Deus, à verdade de Cristo Jesus. Esses são os que são de Deus, esses são os que são do rebanho de Cristo. Um outro ponto a qual João aborda dentro dessa carta, dentro dessa mensagem, é o amor, porque aqueles falsos profetas,
Eles não estavam preocupados com as necessidades humanas do próximo. Eles não estavam preocupados com aqueles que precisavam de alimento, com aqueles que precisavam de uma ajuda solidária. Não era essa a preocupação com eles, porque o que eles defendiam é que a matéria não presta para nada, que a matéria ela é inferior ao espírito, o espírito é superior à matéria. Então eles não tinham amor no seu coração, eles não se preocupavam com o próximo. E esse é um ponto a qual João aborda. Ele diz: se você ama Deus e não ama ao seu irmão que você vê, você não tem amor, você é mentiroso. Então João ele nos ensina a amar o nosso próximo, a olhar para a necessidade do nosso próximo, porque aqueles homens, aqueles falsos profetas que estavam pregando aquela heresia maligna, demoníaca, estava causando um estrago na igreja, estava causando um estrago no meio do povo, e isso causava separações entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Mas aqueles que permaneciam ficavam machucados, ficavam tristes, ficavam acuados muitas das vezes. E João pega e introduz essa carta, introduz essa mensagem do amor para consolar a igreja, para consolar aqueles que estavam feridos, dizendo para eles olhar para o que Deus fez, porque Deus enviou o seu Filho unigênito como propiciação, não que nós temos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho, o unigênito, o único da sua espécie, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E Ele começa a fazer essa diferença entre os falsos profetas, a pregação dos falsos profetas e a pregação a qual ele estava mencionando, porque João era testemunha viva. João era testemunha viva do que Cristo havia feito. Ele era testemunha viva do que Cristo tinha realizado e do que Cristo tinha ensinado a ele. E ele estava passando à igreja, que era o amor, que era o amor sendo não só pregado, mas sendo vivido. E ele orienta a igreja a viver esse amor, a viver dentro dessa mensagem a qual ele estava pregando, orientando a igreja para que viesse a amar o seu próximo, para que viesse a ajudar o seu próximo, ajudar aqueles que estavam precisando naquele momento de alimento, de algum recurso, ou até mesmo do consolo da parte de Deus. E João começa a pregar dessa forma para aquela igreja, combatendo os falsos profetas, combatendo aquelas falsas heresias. E é o que nós devemos prestar atenção no dia de hoje. Se a mensagem que está sendo pregada, ela não fala de amor ao próximo, ela traz contenda para o meio da igreja, ela traz divisão para o meio da igreja. Se ela diz que você pode pecar a todo instante, que ela diz que você pode se contaminar a todo instante com as coisas do mundo, essa mensagem ela não procede de Deus. Essa mensagem ela não procede da cruz do Calvário. Essa mensagem ela não é do Espírito de Deus. Essa mensagem se a mensagem ela não te fortalece, se a mensagem ela não te confronta em você amar ao próximo, é você estender a mão para o próximo, essa mensagem ela não procede de Deus, essa mensagem procede do inimigo, essa mensagem procede do demônio, essa mensagem procede de um espírito que já está estabelecido nesse mundo.
Então é essa mensagem que João pregava. É essa mensagem que João estava anunciando para a igreja. E como nós dissemos no início, que devemos provar os falsos espíritos, devemos provar se o espírito procede de Deus ou não. Devemos olhar para a mensagem se ela procede da cruz do Calvário ou não. Devemos observar se são de Deus ou não, porque aquele que é de Deus ouve a mensagem, aquele que é de Deus ouve o que é de Deus. Devemos a todo instante estar firme no amor de Cristo, porque como João disse, se você não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que está diante de você, você é mentiroso. Então devemos a todo instante amar o nosso próximo. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Quero agradecer a Unicesumar. Quero agradecer os professores que se empenharam dentro dessa orientação, dentro desse ensinamento que é passado para a gente. E desde já agradeço a todos. Muito obrigado.